Beleza. Gravando. Deixa eu colocar de novo a aula. Ok. Vamos lá. Bom, essa aula que foi passada para a gente é a 12ª aula, tá? Ela vem falar de um tema bastante importante para que possamos exercer nosso papel de cristão e tudo mais, tá? O tema é... Opa, peraí, vamos ver se mudou. Não, aí. O tema é: tenha compaixão em meio às dificuldades, tá? Então, só relembrando aqui algumas coisinhas que nós já fizemos em outras aulas, né? Relacionado aos amigos, né? Nós avançamos em direção aos outros. Esse é o sentido da aula de hoje, tá? Aí nós temos, nós os cumprimentamos, já foi dado esse tema. A princípio temos conversas curtas, mas significativas, não só tolices, né? Mas onde você começa ali a estreitar essa amizade, né? E aí a próxima é: aos poucos nós descobrimos o que é importante para elas, o que significa, o que ela gosta, enfim. Nós estamos falando aqui, na verdade, desses passes simples, né, vamos dizer assim, para ter bons amigos, ou ser bons amigos, né? Aí nós começamos a orar por eles, tá certo? Não. Esse seria um outro passo. Enxergamos o bem, gostamos deles e os apreciamos. Passa a ser uma pessoa importante para as nossas vidas, né? E começamos a enxergar as coisas boas que esse seu amigo pode representar para suas vidas, tá? Depois, temos conversas mais longas, ou seja, depois de um tempo estreitando as amizades e tudo mais, então a gente passa a ter, assim, claro, conversas um pouco mais sólidas, né, sobre os nossos problemas, enfim, tá? Aí continuamos a orar por eles, tá certo? E eu gostaria no próximo slide, estar mostrando para vocês um vídeo que vai falar muito sobre o tema que nós vamos falar hoje, que é compaixão, tá certo? Então vamos lá. Ver se vocês estão recebendo o som aí legal, tá? Está sem som. Está sem som? Aham, tá saindo som. Espera aí, deixa eu ver aqui. Acho que você tem que sair e compartilhar som. Deixa eu sair. Deixa eu abrir aqui de novo. Zoom. Nas configurações, compartilhar som. Deixa eu ver aqui se eu tenho... Ô, Zan, oi, deixa eu... acho que você vai ter que encerrar esse compartilhamento, aí abrir o compartilhamento de novo. Lá em cima tem na hora que você passa o mouse lá em cima da tela, sim, tem encerrar compartilhamento. Aí você abre de o novo. stop share, aí já parei. Isso. Agora aí. deixa eu entrar aqui no som e... Aí você vai compartilhar de novo, vai aparecer para você a caixinha para clicar para compartilhar o áudio também. Deixa eu ver se ele vai... não, ele não está perguntando, hein, cara? Deixa eu ver. Não,
É duas caixinhas, uma do vídeo e outra do áudio. Share Sound, tá aqui, ó. Isso, beleza, isso aí. beleza. Grande. Valeu, gente. Agora vamos lá de novo. Vocês estão recebendo aí a imagem? Ainda não, né? Espera aí. Sim. Deixa eu abrir aqui agora o modo de apresentação. Ok? Aí, agora, aí, João. Dạ chậm đây mà. Agora sim. Valeu. His name is Gordon. He's my father. He was a soldier. While he was a prisoner of war, it was hell. He didn't believe there was goodness in the world anymore. And when the war ended, he changed. His faith returned. He dedicated his life to help other people. And on the day he died, he asked me to come and find the person who changed him. What did you say to him? Oh. 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 You didn't say anything? Opa, deixa eu parar aqui. Dạ chậm đây mà. Bom, gente, eu trouxe esse vídeo para exemplificar o que é compaixão, assim, no sentido literal, sentimental, é uma coisa bem forte, né? Assim, se passa, só para explicar um pouco melhor esse tema, foi na Guerra da Coreia, isso, né? E o soldado, então, foi capturado como prisioneiro, né, do Japão, que tinha invadido naquela época a Coreia. E a partir daí ele passa a sofrer assim muito, né, e então nesse momento ele passa, como disse lá, ele em algum momento ele achou que não existia bondade no mundo, né, que o mundo era muito cruel. E aí algo mudou a vida dele. Um ato mudou a vida dele. Uma pessoa que se aproximou e uma pessoa, inclusive de outra língua,
que não saberia conversar sobre aquilo que se passou, né, na verdade, mas que ela sentiu no coração dela a dor que esse soldado estava passando. E ela simplesmente tocou na mão dele e se compadeceu da vida dele. E isso mudou a vida desse soldado, né, para o resto da vida. E houve assim, algo significante na vida dele, né? Esse ato dessa moça, simplesmente tocando a mão dele e se agachando ali para se compadecer, né, do sofrimento dele. Ela não podia fazer outras coisas também, porque ela também estava ali como prisioneira, então, e ela acabou pagando muito caro por esse ato, inclusive, de compaixão. Mas significou algo muito importante que ficou gravado na memória desse soldado, né, para o resto da sua vida, tanto que ele passa a ser, a partir desse momento, um ativista, né, ele consegue acumular alguns valores e consegue ajudar essas pessoas que estavam lá em sofrimento, pessoas que ele não sabia exatamente quem era, mas que um dia alguém foi e ajudou ele, né, numa situação tão degradante, né? E aí eu vou procurar aqui no dicionário, né, o significado, né, da palavra compaixão, né? É um substantivo feminino, tá? E aí o significado dele é sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, ou de outra pessoa, acompanhado do desejo de minorá-la, participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Você está ali nesse momento, basicamente, compartilhando essa dor da pessoa. E o que a gente pode falar sobre um pouco mais biblicamente, né? Vamos entrar assim sobre isso, né? Que é o intuito da nossa lição, tá certo? Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá tudo certo? Sim. Ah, tá bom, obrigado. Então vamos lá. Vamos aqui. Ok. Então eu vou passar agora a compaixão sofre com os que sofrem, tá? É claro que não precisa estar numa situação daquela, né, em que o Gordon lá estava, para que você tente fazer alguma coisa com alguém, mas após se aproximar, ter conversas um pouco mais longas, normalmente há uma abertura, e aí pode ser que seu amigo possa tentar compartilhar, ou numa situação em que, vamos imaginar assim, houve a perda de um ente querido, ou um acidente com alguém, enfim. E aí, existe uma maneira de você se aproximar e se dedicar em compaixão a essa pessoa, né? E é muito importante isso, a pessoa sentir que existe alguém que se preocupa e que tem esse sentimento de compartilhar essa dor, tá? O que você poderia dizer assim, olha, eu sinto muito, né? É tão difícil e doloroso, corta-me o coração ouvir sobre isso. Essas palavras podem parecer dramáticas ou extremas, mas são palavras adequadas de compaixão, vindas de um amigo amoroso. Então, não basta simplesmente você ser um amigo, mas nesse momento de dificuldade, vamos dizer assim, tem que ser algo um pouco mais profundo do que isso, né?
Normalmente, nós como cristãos buscamos palavras para expressar compaixão, tá? É uma cultura nossa de expressar, né? Por meio de palavras, aquilo que você está sentindo em relação àquele que está sofrendo, né? Por quê? Porque a pessoa, se você ficar em silêncio, pode ser interpretado como indiferença. Então, nesse momento, como cristãos, nós temos que, de alguma forma, agir. No sentido, é só se lembrar o que Cristo faria, né? Nesse momento, nessa atitude de sofrimento, quando ele via o sofrimento diante dos olhos dele, ele se compadecia, ele tinha compaixão daqueles que sofriam, e ele então agia. Esse é o nosso papel como cristão, e isso é muito importante nós expressarmos isso para não só para a pessoa que está sofrendo, mas para que outros também vejam essa sua atitude como testemunha daquilo que Cristo nos ensinou, né? E mais para frente nós vamos falar um pouquinho mais, não só nos ensinou, mas ele se ofereceu em compaixão por nós, tá? Um outro tema é o seguinte: a compaixão se lembra. É uma coisa que fica marcada. Vamos lembrar um pouco do vídeo, né? O Gordon lá, que é o soldado, ele se lembrou disso o resto da vida dele, esse ato de compaixão. Você não esquece, porque no momento em que você está em sofrimento, você clama e pede para que alguém te ajude. É só se colocar no lugar da pessoa, né? E sentir aquilo que ela está sentindo. Nesse momento, nós temos que ser amigos verdadeiros, tá? E devemos lembrar, assim, que o papel da igreja nesse momento é de estar junto daqueles que sofrem, né? Especialmente os nossos irmãos, amigos, enfim, os membros da igreja. Esse é o momento de você estar presente, né? E até aqui o autor coloca uma passagem aqui de um jovem que o pai dele faleceu, e a igreja toda se mobilizou, mandou e-mails, orou, colocou no grupo de oração, foi muito importante para ele. Mas, passaram-se um ano dessa morte, nem todos mais se lembravam, mas alguém se lembrou e mandou uns motivos, disse assim: olha, lembro que seu pai morreu nesse dia, ano passado, eu só queria que soubesse que estive pensando em você e orei por você. Orei para que Deus o abençoasse hoje, quando as memórias de seu pai fossem reavivadas. O rapaz foi surpreendido, né? Foi mudado nesse momento, porque não só no momento ali do que aconteceu, foi importante aquilo, tá? Foi importante, mas ele se lembrou também, e isso um motivo de compaixão é você se lembrar dos momentos, porque isso fica gravado no coração, queira ou não, você perdeu o seu pai, seu irmão, sei lá, ou de um acidente grave em que você teve por estar diante da morte e tudo mais. É importante você ter pessoas que se lembrem e diz que oraram por isso. Isso fica gravado no nosso coração, tá? E aí, nós entramos num outro tema, que é o que não dizer nos momentos de sofrimento, né, em que existem coisas que, sem querer, a gente acaba dizendo, mas não surtem efeito, ou pior, né, acaba prejudicando mais ainda, tá?
Um deles é o seguinte: nunca diga, poderia ser pior. Em vez de você quebrar uma perna, você poderia ter quebrado as duas. Isso isso não expressa a vontade de Deus, tá? Deus não compara o nosso sofrimento atual com o de qualquer outra situação ou outras hipóteses, tá? Nunca, tá? Se fizer essas comparações, poderia ficar tentados a não falar do sofrimento dos nossos corações ao Senhor, porque julgamos que seria lamentar-se, e certamente não é. Então, nunca diga, olha, poxa, você tem que dar graças a Deus, porque poderia ter sido pior, enfim, né? Não é esse o papel. Sempre se colocando no lugar e se colocando à disposição de ouvir, principalmente, porque a pessoa em sofrimento, ela quer ouvir, ela quer falar, quer dizer, quer falar sobre a situação. E você ali... Oi, pode falar, Wellington. Ô Zan, não, é o Neto. Ô, Netão. Zan, às vezes a gente não tem o que falar, é melhor ficar quieto, né? Então, mas aí, Não é? a princípio, o silêncio pode ser interpretado, né, como Não, indiferença. sim. Né? Ou não, o certo é a gente falar, a gente tá falando sobre isso. Mas se Isso. de tudo, se eu não tiver nenhuma palavra, nem Não, nada, fica quietinho. fica quieto. Dá um né? abraço, Isso, bem dá um apertado. abraço. Como ali a moça Fala- fez, né? Tocou a é, mão ele, como ela não falava a língua, isso. e Falou, ó, tocou tô simplesmente a aqui, mão. Olha, né? puxa vida, Fala, né? ó, tô aqui, precisar de alguma coisa, eu tô aqui, acabou, né? Exato. Não fica falando muito, né? Você quer ver uma outra coisa que a gente acaba falando e pode ser interpretada assim, não como biblicamente, no contexto que está acontecendo, né? É esse segundo tema aqui, ó. O que Deus está lhe ensinando com isso? Ou todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É estranho a pessoa que está em sofrimento ouvir isso, não é? Todas as coisas cooperam. Se você for pensar, esses dizeres são bíblicos, no sentido de que Deus realmente ensina durante o nosso sofrimento. Ele até coloca aqui uma citação do C.S. Lewis, né, quando diz que o sofrimento é o megafone de Deus para despertar o mundo surdo, né? Mas esse tipo de comentário tem ferido muitas pessoas como combinar que nunca vamos combinar que nunca vamos fazê-lo. Por quê? Ó, ele coloca aqui alguns temas bastante interessantes. Ó. Tais respostas bloqueiam a compaixão, no sentido de que você se compadece de alguém que... Você não se compadece de alguém que está aprendendo uma lição, tá? Provavelmente não, ele diz, né? Você não se compadece, porque se Deus está ensinando alguma coisa, então, puxa vida, né? É um privilegiado, apesar de estar sofrendo, é um privilegiado. E não é esse o intuito nesse momento, né? Outra coisa, tais respostas tendem a ser prepotentes, como eu só quero ver quando você finalmente vai aprender, né? Na verdade é isso, né? Puxa vida, você tem sofrido. Quando é que você vai aprender? Porque Deus tem te ensinado tantas coisas. Será que você não vai aprender nunca, né? Outra coisa que ele sugere aqui, ó, sugere que o sofrimento é um enigma solucionável. Deus tem algo específico em sua mente e nós temos que adivinhar o que é. Bem-vindo a um jogo de perguntas. E o que é melhor é melhor você obter a resposta logo, caso contrário, o sofrimento vai aumentar. Pode dar esse sentido, entende? Para a pessoa. Aí ele coloca outras situações, ó, essas respostas sugerem que fizemos algo para desencadear o sofrimento. É como se realmente, olha, você está sofrendo, então foi castigo de Deus. Deus te castigou. Na verdade, se nós formos receber o castigo de Deus sobre as nossas vidas, nós viraríamos pó, né? Como diz a palavra desde o princípio, de que aquele que pecasse receberia a morte, né?
E esses tais chamados, né? Diz aqui, ó, tais respostas minam o chamado de Deus para as pessoas que sofrem. Confie em mim. Então, Deus tem buscado e se compadece do nosso sofrimento. Não quer dizer que quando lá no Antigo Testamento se dizia que Deus jogava pragas, né, etc., para o povo, né, não quer dizer que após a vinda do Senhor, que mandou o seu Filho para que sofresse por nós, recebêssemos, por exemplo, esse tipo de olha, Deus está castigando você, então você deve ter feito alguma coisa muito ruim para que Deus estivesse fazendo isso. Não, nós estamos sujeitos, todos nós estamos sujeitos a acidentes, a uma série de situações, a perdas de amigos, enfim, de familiares. Não quer dizer que Deus esteja nos castigando especificamente, tá? Mas ele, claro, Deus usa o nosso sofrimento para que ele possa nos ensinar também a superar esses momentos, tá? Outra coisa que ele fala aqui, ó, nunca diga, se você precisar de alguma coisa, por favor, me ligue a qualquer hora. Parece ser uma coisa interessante, né? Hein, Neto? Não é uma coisa interessante você dizer assim para a pessoa, olha, se você precisar de alguma coisa, me ligue a qualquer hora. Parece ser bom isso, não é? Não parece? Sim, sim. Parece ser interessante. Puxa, o cara se Parece que eu importou. tô sempre pronto aqui, que precisar e tal, mas é muito clichê, né? É muito clichê. É claro, se você realmente se compadeceu, olha só no filme, você estava aí na hora do filme, Neto, ou você não assistiu? Não, Zan, cheguei há pouco tempo. Ah, tá. Cheguei atrasado na Tem aula. um momento lá que o soldado está caído no chão, e os soldados eles deixam lá, os japoneses deixam ele jogado no chão, e ela então fica até a noite para simplesmente se aproximar do soldado e tocar na mão dele, se compadecendo da dor dele. E assim, e ela fez algo, ela correu um risco gigante de ter sido morta ali até, e ela acabou sofrendo por isso, porque os soldados a pegaram à noite tendo essa atitude para com o soldado, se compadecendo dele, e ela então sofreu diversas surras, enfim. Mas isso, essa é a atitude. Não, olha, parece ser importante. Você, olha, puxa, me preocupei com a pessoa que está sofrendo, então está tudo certo diante de Deus. Não. Amigos sábios tomam atitudes para ajudar o que for possível. Vamos imaginar que a pessoa está em sofrimento em casa, ou doente, e então o que você pode fazer? Olha, tem aqui o N exemplos aqui, né? Ele coloca aqui, ó, amigos sábios compram mais comida para o cachorro, lavam a louça, levam uma refeição, amparam a grama, cuidam das crianças, limpam a casa, dão uma carona até um pequeno grupo, enviam um recadinho de encorajamento, e depois outro, e mais outro, ajudam a organizar contas e assim por diante. Então, o que ele está colocando aqui? Que a atitude de se compadecer não é só aquele sentimento que você tem ali, você tem que agir como cristão, né? E nesse momento, mesmo que a pessoa fala assim, você pergunta, o que você quer que eu faça? Mas mesmo sem esperar a resposta, você já deve, quer que eu dar algumas sugestões? Olha, você quer que eu faça isso? Você quer que eu faça? Porque às vezes a pessoa pode se constranger e dizer, não, não precisa não, tal. Mas tenha certeza disso. A pessoa vai se lembrar para o resto da vida dela. Tanto que o exemplo do soldado Gordon, ele se transforma num ativista, não no sentido, como ele diz, né, não é só um ativismo, ele se compadeceu daquele povo porque ele recebeu essa compaixão. E ele, então,
começa a distribuir alimentos, a procura, inclusive, daquela que mudou a sua fé. Esse é importante, é um tema importante, porque até então ele estava ali em sofrimento e ele achava que o mundo era muito mau e que não existia nada de bom nele. Só que essa atitude dessa moça mudou a fé dele. Então ele passa a ser, com certeza, um cristão, e ele vai atrás, ele quer ser efetivo na vida. Essas pessoas não pediram isso, mas ele se colocou a essa condição de ajudar, né? Então, são algumas coisas que aparentemente parecem ser normais. Olha, realmente, poderia ser pior, mas foi só isso. Mas isso não é esse momento de você querer colocar para a pessoa, né, que está em sofrimento, esse tipo de relativismo, tá? E agora, outra coisa que ele pede aqui, ó, proceda com humildade e cuidado, tá? A compaixão proporciona certa proteção contra palavras tolas. Quando amamos os outros, depois de termos entrado em suas vidas e de termos ficado comovidos e entristecidos, se abre uma boa oportunidade para oferecermos palavras ou ações de incentivo. Mas proceda com cuidado. Os consoladores de Jó doaram-lhe o seu tempo e participavam em se importar com eles. Só que as palavras que dedicou a Jó não eram tão boas assim, tanto que, se todo mundo conhece a história de Jó, né, os amigos ali, em algum momento pode se lembrar dessas passagens ali, né? Olha, Jó, você poderia estar morto, né? E você está vivo ainda, tal, enfim. Deve ser por causa do seu pecado que você está assim, enfim, mas não são palavras que deixavam Jó, vamos dizer assim, acalentado nesse momento, né? E isso é muito ruim. Então, a gente tem que tomar esses exemplos e se lembrar que no momento de sofrimento não é momento de acusação, é momento de solidariedade, ok? Aí, ele vem falar um pouco da a nossa teologia, né? Molda a nossa compaixão. E eu vou colocar aqui algumas coisas que foram passadas, né? E que realmente mostra isso, tá? Vou colocar aqui, ó, crenças comuns, ok? Vamos lá. O sofrimento de baixo grau é comum. Você apenas tem que lidar com ele. Já o sofrimento forte significa que você fez ou tem feito algo muito errado e Deus está descontente. São crenças que eu acredito, eu mesmo já ouvi isso N vezes, até em pregações, né? Não pregações de uma igreja séria, mas eu ouvi isso já em pregações, já participei de igrejas que tinham essa crença, tá? Que se você está sofrendo, é porque você fez algo muito errado. E Deus está irado para com você, tá? Isso não é verdade. Todos nós temos dificuldades, mas o nosso bom Pai nos dará a capacidade de suportá-las. O que significa que não parecerão tão difíceis assim. Vocês acham que isso é verdade? O que você acha, Wellington? Wellington, tá por aí? Zan. O que você acha desse tópico? Que todos nós temos dificuldades, mas o nosso bom Pai nos dará a capacidade de suportá-las. O que significa que não parecerão tão difíceis assim. O que está errado nessa crença? Oi? Eu acho que é uma verdade, né, Zan? Todos nós temos dificuldades, né?
algumas diferentes uma das outras, né? Mas a grande verdade é que nós todos temos dificuldade que nós sofremos. Essa é uma grande verdade, né? Sim, mas existe alguma coisa nessa frase que não é bom termos esse pensamento. O que não parecerão, acho que é a última parte aí, né? O que significa que não parecerão tão difíceis, né? Exato. São difíceis, sim. São difíceis, sim. Deus não vai nos deixar que pareçam ser mais fáceis. Você terá que superar essa dificuldade, na verdade. Nós temos um pai que vai se compadecer de nós, vai ter compaixão, mas não fará, assim como ele não fez com o filho que estava na cruz morrendo, não fará por nós também. Nós teremos que superar isso. Achar que porque nós somos cristãos, não vai haver sofrimento nas nossas vidas. Não é verdade. Isso não é uma crença boa. Então, nós temos, claro, um Deus cuidadoso, que nos sustenta e nos ajuda a superar as dificuldades. Essa é a grande verdade. Então, é preciso que a gente caminhe nesse sentido de que não devemos levar as pessoas falsas crenças, tá? Vamos lá. Vamos a outra crença. Todos nós temos dificuldade. Faltou um i ali, perdão, tá? Os cristãos têm pouco menos que seus semelhantes pagãos. Isso é verdade ou não? Também não. Todos nós temos sofrimentos iguais. Aqui, se acontecer um terremoto, vai ser tanto para os cristãos, para os semelhantes pagãos, vão sofrer do mesmo jeito. Vai ter um tsunami, vai vir sobre todo mundo. Exatamente. Tá? A chuva cai sobre os maus e os bons, não é assim? Também as tempestades e tudo isso, nós não compreendemos bem esse julgamento e essas atitudes de Deus, porque nosso pensamento é mesquinho, nosso coração e as nossas palavras, né? Nosso conhecimento não se compara ao conhecimento de Deus. Mas tudo tem um motivo, não é verdade? Para que isso possa acontecer, tá? Então, uma outra coisa, ó, nós podemos louvar até que passe, é verdade ou não? Você acha, Netão? Espera aí, Zan, tô com dificuldade aqui de ligar meu microfone. Você acha que se louvar até que passe o sofrimento? Não, louvor é contínuo, né? Não é só até que passe, né? Nós não temos que louvar toda, ao Senhor, né? Para que o Senhor amenize nossas vidas. Nós temos que louvar, né? ao Senhor porque Ele é grande. Isso, o louvor é contínuo, ele faz parte da nossa vida, né? Exato. Não é só em momento difícil, né? Não é numa troca, né? Não é moeda de troca, né? Quando você está em sofrimento, então vamos louvar, enfim, né? Isso é uma outra crença, que, não, vamos ouvir louvor, tal. Não, é importante você ouvir louvor, que você louve a Deus, independente do seu sofrimento, mas não que isso vá ajudar no seu sofrimento, tá? Pense naqueles em situação pior que você e seja grato. O que vocês acham disso? Quem que pode me dar um ok aí sobre isso? É verdade isso? Não. Não. Olhando assim, parece ser verdade, né? Pense em situação e seja grato, né? Mas ele diz aqui, ó, a tribulação é um momento em que ele mais nitidamente trabalha em nossa tarefa espiritual em buscá-lo. Então, realmente, se você observar você não sofrendo,
ou se você está em sofrimento e observa o outro que não seja... Realmente, você tem que ter gratidão para que o outro não esteja sofrendo, mas lembrar que o sofrimento é uma atitude importante em nossas vidas. O que nós, como cristãos e amigos, temos que fazer é se compadecer, se apresentar diante dessa situação e ser prático e ser ali cúmplice nesse momento de sofrimento da pessoa, tá? Lembrando que isso marcará a vida dele e pode marcar o coração dele para o resto da sua vida. E ele vai, com certeza, agir nos momentos que ele vê outras pessoas como exemplo, né? De que ele foi, naquele momento, acolhido, recebeu ali todo esse amor, essa dedicação. Por quê? Porque aqui, como diz aqui, ele coloca aqui uma frase bastante importante, ó. Quando sofremos, nossos corações ficam expostos. E é no momento em que você é menor, né? Quando Paulo fala que quando ele é menor, ele está em sofrimento, ele é maior, e quando ele está maior, ele é menor diante de Deus, porque é justamente nesse momento que, quando sofremos, os nossos corações ficam abertos, eles ficam sedentos de amor, de que alguém faça algo que se compadeça, que nem que seja como a imagem do vídeo lá, toque a mão da pessoa e olhe nos olhos e sinta esse sofrimento compartilhado ali nesse momento, tá? Então, eu vou colocar aqui agora um momento de discussão e resposta. Eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria que algumas pessoas aí pudessem me responder, ó. Quando você testemunhou compaixão em sua vida? Não só para você, mas compaixão por outras pessoas. Quando que você testemunhou? Alguém pode dar algum testemunho aí de ter visto compaixão? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Zan, você fez tanto peguinha aí que nós estamos até com medo de falar agora, viu? Não, pode falar. Quando que você já testemunhou compaixão? Estamos todos aprendendo aqui, eu não sei de nada também, eu estou só repassando aquilo que o autor escreveu aqui. Eu estou aprendendo demais com ele aqui nesse livro, por sinal. Ô, Zan, Oi. se eu não me engano, nos velórios é um lugar onde tem muita compaixão da igreja, dos familiares. Isso, quando tem a perda de um ente querido, então ali estar, pode não, eu sei que naquele momento a pessoa que perdeu o ente, ele muitas vezes ele nem ouve o que as pessoas estão, mas ele vai sentir o acolhimento ali naquele momento de tristeza, né? De luto. Isso é importante, a presença. Só da pessoa te ver lá. Não precisa tanta coisa, mas se você puder ajudar nesse momento de luto ali, indo atrás de alguma coisa para ajudar no velório, sei lá, ir lá assinar algum papel junto com a pessoa, levar ela para que ela assine, sei lá, é uma atitude importante nesse momento, tá? É legal isso. Esse exemplo é bastante interessante. Agora, um outro tema aqui, ó. Qual a sua crescente lista do que fazer ou não fazer com aqueles que estão sofrendo? Não é pegadinha não, tá? A lista é grande, hein? Pois é. Às vezes a gente acaba não tendo condições de fazer tudo, né, Zan?
que a gente deveria fazer, né? Mas a lista ela é muito grande, né? Principalmente agora, num momento como esse, de pandemia, que as pessoas estão sofrendo tanto com a questão de doença, né? Perda, e também de economicamente, né? As pessoas passando dificuldade. Então, acho que a lista ela é muito grande, né? Exato, eu acho que cada vez que você, se você ler aqui, então vai ficar mais gigante ainda. Exatamente. Eu acho que nós, como cristãos, temos aí várias ordenanças, né, do Senhor que faria nos envergonhar, né, diante dessa lista, né, mas eu tenho que expor aqui isso que o livro nos pede, né. E aí, uma terceira pergunta. Como você conta a história do sofrimento da Escritura? Vamos lá, meninas. Eu não ouvi nenhuma menina falando aí, hein? O que lembra de compaixão e sofrimento na Escritura? Vamos lá. Jesus, a vida de Cristo. Isso. Quem que estava aí no fundo que eu ouvi abrir o microfone? A Laurinha? Não, quem falou foi o Neto. Ah, é o Neto. Eu aqui tenho a sua nenê falando no fundo. Eu achei que fosse tem voz fina, mas não chega a ser assim de mulher, né? Então, realmente, o que a Escritura nos conta sobre compaixão, né? Que Deus se compadeceu de nós e nos enviou o seu Filho, que, no entanto, sofreu e padeceu ali na cruz para que nós fôssemos libertos, né, dos nossos pecados, né? Então, a Bíblia tem muita história de sofrimento e de compaixão. Se você tem a história de Jó, assim, se você olhar ali vários e vários elementos que possam nos dar essa noção. Acho que todos os grandes homens de Deus, né, passaram e enfrentaram algum tipo de sofrimento, né? Isso. Nenhum deles estava isento, né, do sofrimento. E nós também não estamos, né? O próprio Jesus, lá em João 16:33, que ele fala que nós, no mundo nós teremos aflições, né? Então, exatamente. Nos prepara para isso. Senão, ele vai falar assim, olha, vocês que creem em mim, não precisam se preocupar, porque vocês não passarão por sofrimentos. Não é isso que ele falaria? No entanto, isso, exatamente. No entanto, ele nos prepara o coração. Ele diz assim, olha, vocês terão sofrimentos, passarão por dificuldades, e estejam preparados para isso. Mas, se não, ele diria isso, olha, não se preocupa não, creia em mim que a vida vai ser só de vento na popa, né? Para proa, né? Quer dizer, só vento à frente e tal. Não é assim. Todos nós temos momentos de dificuldade, temos momentos e esperamos a compaixão de Deus e pedimos e oramos para que Deus se compadeça do nosso sofrimento. Ou um momento importante é que você vê o seu amigo ou alguém conhecido, que você ore para que Deus se compadeça do sofrimento dessa pessoa. É importante ter esse sentimento de compaixão, onde você pega o sofrimento da pessoa e traz para dentro do teu coração, e você experimenta ali essa dor, né, que a pessoa está sentindo. Não pode ser algo simplesmente que
dá para você fazer, se precisar de alguma coisa, me liga, estou em casa. Tá? Não é assim. A gente deveria ser um pouco mais contundente, né, nesse sentido. Alguém tem alguma coisa a falar? Eu vou pedir para alguém fazer quem que pode fazer uma oração falando sobre compaixão e sofrimento, e para que a gente possa finalizar essa aula. Vamos lá. Rebeca? Não? Está com vergonha, Rebeca? Quem Eu pode posso fazer, Zan. Ótimo, Sofia. Faz esse favorzinho para nós. Estamos aguardando a tua oração, então. Tá bom. Senhor Deus e Pai, por amor de Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer e te adorar, Senhor. Amém. Senhor, eu te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor proporcionou para cada um de nós, Senhor. Glória E a eu te Deus. peço que todas tenham compaixão uns com os outros, Senhor, que estamos Amém. passando nesses momentos tão difíceis com esse vírus. Eu te agradeço por tudo que o Senhor faz por nós. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, foi uma aula um pouco mais extensa, né? Nem vi o horário. Não, até que acho que deu para fazer. Está dentro do horário. Muito bom. E era uma aula um pouco extensa, eu fiquei preocupado de ser um pouco prolixo, mas está tudo dentro do horário. Graças a Deus. Certo. Olha, desejo a vocês um final de tarde com as suas famílias, no almoço muito bom, que o Senhor seja generoso essa tarde e que a gente se prepare para a noite, né? No culto, ou quem vai poder estar lá presencialmente, quem vai poder estar em casa assistindo, né? E que a palavra possa falar aos nossos corações hoje, tá bom? Um grande abraço a todos e boa tarde. Bom domingo, pessoal. Amém. Bom domingo, gente. Um abração. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até domingo, até sábado. Domingo. Bom domingo, gente. Até.